Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais uma vez para continuar nossa série O Coração Diante da Riqueza. Esse é o nosso terceiro vídeo, tá? Falamos nas últimas 2 semanas sobre Jó, sobre Salomão e vimos aí como que a riqueza, as perdas nos aproximam de Deus e também elas nos afastam do Senhor. E hoje vamos dar continuidade, quero trazer mais um personagem para essa nossa história, para que nós possamos entender melhor aquilo que Deus está falando nos nossos corações. Então, ó, nas últimas 2 semanas eu te mostrei 2 lados da mesma moeda, né? Lados opostos da mesma moeda, na verdade. Jó, que perdeu tudo e não soltou a mão de Deus. E pelo contrário, Salomão, que ganhou tudo e aos poucos se foi desviando da presença do Senhor. Permitiu que seu coração se afastasse de Deus. Hoje eu quero te mostrar e te apresentar um terceiro homem, uma terceira via. E esse talvez é o mais desafiador dos 3, porque ele não perdeu para o acidente, nem se desviou aos poucos. É verdade. Ele teve o seu currículo religioso mais impressionante que um judeu poderia ter, um judeu da sua época poderia ter. E ele escolheu, com os 2 olhos abertos, jogar tudo fora. Certamente você já deve estar sabendo quem a gente está falando. Então, pensa comigo. A terceira face da mesma moeda. Olha só. Jó perdeu tudo sem ter escolhido. Salomão ganhou tudo e o coração foi se desviando aos poucos. Aos poucos foi se entregando. E essas 2 histórias já mostram o problema que não foi ter ou não ter. Pensa bem. Mas falta uma peça. Porque tanto Jó quanto Salomão vivem uma riqueza com algo que aconteceu a eles. Paulo é diferente. E aí a gente já vem falando, Paulo é diferente. Ele olha para a própria riqueza, de status, de mérito, de conquista, de reputação, e decide de forma consciente o que fazer com essa riqueza. Agora estou falando bem plenamente de Paulo. Ele diz, e hoje a gente vai entender o que acontece quando o próprio coração decide, sem ser forçado, perder tudo sem ser seduzido por nada, ser forçado por perda, sem ser seduzido pelo excesso. Estamos falando aqui de Paulo, um homem segundo a Bíblia nos relata que foi um homem formidável na sua época. Para a gente começar isso, vamos analisar o seu currículo, né? O currículo de Paulo tinha todo o direito de se orgulhar. Olha o que nos diz aqui em Filipenses 3, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, ó, circuncidado ao 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça e que há na lei, irrepreensível. Olha que currículo maravilhoso desse homem, olha que currículo terrível desse homem, que currículo impecável desse homem. Mas antes de qualquer coisa, é importante frear aqui e destacar. Isso não é só uma lista pequena. Paulo não estava exagerando na retórica, era fato, era coisa comprovada, todo mundo conhecia Paulo. Ele nasceu dentro do povo da aliança, da tribo mais honrada de Israel, uma das tribos mais honradas de Israel, que a gente sabe bem a história, treinado como fariseu, a elite religiosa mais rigorosa da época. E chegou a ser irrepreensível segundo os próprios padrões da lei que ele seguia. Nós acabamos de ler aqui, Filipenses 3,6. Ele era irrepreensível. Se riqueza no sentido mais amplo da palavra inclui também status, reputação e conquista pessoal, Paulo tinha tudo isso em grau máximo. Paulo, digamos aqui, ele era o cara da época, porque conhecia a lei toda, era judeu, hebreus dos hebreus, conhecedor da palavra de Deus afinco. E é fundamental entender, ele não despreza essa lista por ela ser fraca. Ele a despreza apesar de ser genuinamente impressionante. E agora eu vou te dizer uma coisa, a decisão conta como perda. Será? Olha o que diz aqui, Filipenses 3, 7 e 8. Todavia, o que era para mim lucro, o que para mim era lucro, na verdade, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Então, ou seja, quando você vê que aquelas coisas estão te incomodando, você larga ela de lado e passa a considerar por causa de Cristo, sua vida muda também, irmão. A sua vida vai mudar a partir do momento que você largar todas as coisas por causa daquele que nos amou primeiro. E o 8 diz assim, mais do que isso,
Compreendo do que tudo é completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. E olha para você ver o que esse homem fala. Ele fala o seguinte no 8, olha só. Eu decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco. Ou seja, seus títulos, sua reputação, sua riqueza, para ele era esterco. E nós, será que conseguimos fazer a mesma coisa que Paulo fez? Fica a pergunta. Repara nesse verbo, passei a considerá-lo, não é algo que aconteceu com Paulo. É um julgamento ativo, uma reavaliação deliberada, ou seja, ele olhou para dentro de si e falou, vou fazer isso por causa de Cristo. Diferente de Jó, que teve a sua riqueza tirada dele, e diferente de Salomão, cujo coração foi se desviando aos poucos, sem perceber. Paulo olha para dentro do seu currículo, olha para dentro de si, olha para a sua riqueza, olha para a sua reputação, olha por tudo à volta que está por ele, e conscientemente ele muda a coluna de onde a conquista está lançada, o lado do lucro para o lado do prejuízo. E olha só, aqui ele usa uma palavra grega que se chama zêmia, perda, prejuízo. É um termo comercial e contábil usado para uma perda financeira real, uma decepção pequena. Paulo usa a linguagem de quem fecha um balanço. Ele vai além. No versículo seguinte, usa uma palavra mais forte. Filipenses 3:8. Olha o que ele fala. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Ou seja, pela qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como esterco. Paulo perdeu todas as coisas e as considerou como esterco. E aí ele usa outro termo ainda, que é esquibala, termo crudo grego traduzido como esterco. Literalmente, refúgio, lixo, dejeto. Paulo escolhe a palavra forte que tinha à sua disposição, à disposição do seu propósito, à disposição do propósito pela qual ele foi chamado. Você tem coragem de abrir mão de tudo? Declarar que tudo que você tem é esterco? Eu estou fazendo essa pergunta aqui, estou ouvindo essa pergunta dentro do meu coração também. E hoje, será que largamos tudo e consideramos tudo como esterco, tudo como refúgio para fazer as coisas de Jesus, para responder ao seu chamado? Não importa o que você perdeu, não importa para onde você foi, e o que importa é a sua decisão. Isso não é um vocabulário de alguém fazendo as pazes com a perda inevitável. É o vocabulário de alguém que olhou para o que tinha de mais valioso, olhou para tudo que ele tinha, e segundo os padrões humanos, e decidiu com clareza total. Não valia a pena mais, não valia mais ficar com aquilo, já não era mais suficiente perto do que ele tinha encontrado. E você? O que você encontrou de bom para a sua vida? O que foi que você encontrou de tão valioso que você possa dizer, eu larguei tudo por causa do amor de Cristo? Você já encontrou Cristo na sua vida? Se não, esse é o momento para fazer tal coisa. O que faz valer a pena largar tudo? O que te faz? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. O que faz a pena você largar tudo por causa de Cristo? Olha o que diz no Filipenses 3:9. E ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim que é outorgada por Deus mediante a fé. Olha que legal. De novo, por ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Paulo não larga o seu currículo por autodepreciação, ele nem por achar que tinha valor algum, ele sabia disso. Ele larga porque encontrou algo muito maior, muito mais valioso. Ele reorganizou a sua vida, ele colocou na escala de valor e entendeu, opa, se eu largar tudo isso aqui, eu vou conhecer a Cristo. E o conhecimento de Cristo é uma justiça que não depende mais do próprio desempenho religioso. Isso é decisivo. Por tema da série. Isso é decisivo. Por quê? Paulo não estava tocando riqueza por pobreza ou conquista por fracasso. Estava trocando uma fonte de segurança
o próprio mérito, os seus próprios esforços, tudo que ele tinha, por outra, radicalmente diferente, chamada fé. E aí? Será que conseguimos largar tudo pela nossa fé? Pela nossa fé em Cristo? O contraste completo, Jó, Paulo e Salomão. Jó, a riqueza foi tirada dele à força. O seu coração permaneceu ancorado em Deus. Jó perdeu tudo, mesmo assim manteve a fé em Cristo. Salomão, a riqueza foi dada a ele em abundância, ganhou várias coisas abundantemente, e o seu coração aos poucos foi se desviando, sem uma decisão consciente. Paulo, a riqueza continuava disponível para ele. Ele foi o próprio coração, e foi seu próprio coração que escolheu abrir mão de tudo, deliberadamente, por algo de um valor maior. As três histórias juntas fecham o quadro. Não importa se a riqueza foi perdida, ganha ou poderia ter sido mantida. O que decide o destino do seu coração é sempre uma questão onde está a sua segurança. E nós vamos falando sobre isso, sobre segurança e confiança. Onde está a sua segurança e a sua confiança? Onde que elas andam? Onde está tudo isso que você tinha, que você tem? Onde está a sua segurança, a sua confiança? Onde está o seu coração? Se o seu coração estiver firmado no Senhor, as coisas vão fluir na sua vida. Jó ensina a manter a fé quando a vida tira tudo de você. Salomão nos alerta para as perdas, os desvios, vagarosamente que acontecem no nosso coração. Porque ele diz que o excesso pode fazer o coração, pode prejudicar aos poucos o nosso coração. E Paulo te faz uma pergunta mais direta. Existe algo que você conquistou? Um mérito, um título, uma reputação, uma riqueza, um currículo que você está protegendo com mais cuidado do que proteger a sua proximidade com Deus? Se isso está fazendo seu coração, pensa isso direito. Paulo não pede para que a gente despreze todas as nossas conquistas, nossas reputações, nosso currículo, nada disso. Ele não pede isso. Ele pede para que a gente faça, e também pede para fazer a mesma coisa que ele fez. É isso que ele pede. Colocar tudo na balança, colocar tudo no peso, na balança de conhecer a Cristo. O que é melhor? É melhor colocar tudo e conhecer a Cristo? Ou ter tudo e não ter Cristo? Eu prefiro ter tudo, ou não ter nada, mas ter a Cristo. E ver o que realmente pesa mais. É melhor você colocar tudo na balança e ver o que realmente pesa mais para a sua vida. Que Deus te dê a mesma clareza de Paulo. Não desprezar o que você construiu, mas para que você nunca deixe que isso ocupe o lugar de Deus no seu coração, na sua vida, o lugar que pertence a Ele, o trono do Senhor. E na próxima semana, a gente vai fechar com chave de ouro aqui. Chegaremos à conclusão. O que Jó, Salomão e Paulo têm em comum. E que isso muda para a sua vida hoje. Se inscreva hoje aqui no canal. Ative o sininho para que você possa receber todas essas mensagens. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, na sua família, nos seus negócios e onde você estiver. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Se inscreva no canal.